Bom dia a todos. Eu sou a Márcia, diretora do Núcleo Pedagógico, e gostaria de dar as boas-vindas, né, aos nossos PCs, PCNPs, para mais uma TPC sobre o ensino híbrido. Eu gostaria, nossa dirigente, professora Vanderlete, agradecer muito, mas muito mesmo, ao Herbert, nosso parceiro da USP, que ele tanto tem nos ensinado a respeito deste assunto. Herbert, a gente gostaria imensamente, sinta-se abraçado por todos, né? E gostaríamos realmente de agradecer todo o seu carinho, toda a atenção que você tem com todos nós aqui da diretoria de ensino, tá? Muito obrigada mesmo, Herbert. E vamos ao trabalho. Neia? Oi, bom dia. Obrigada, Márcia. Bom dia a todos e a todas. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Edneia, PCNP de Sociologia. Muito bem-vindos a mais uma formação da Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo. E percebendo a necessidade de um aprofundamento na temática de ensino híbrido, contamos novamente com a parceria do professor Herbert Alexandre João, da USP, para uma aula prática e interativa, baseada nos materiais que nós já disponibilizamos, como o caderno do aluno e o caderno do professor. Agradecemos imensamente a disponibilidade do professor Herbert mais uma vez e desejo a todos um excelente aproveitamento desse momento. Passo a palavra, Herbert. Olá, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite. Não, só que tá olha, gente. Esses convites é assim, eu sempre desafio, esse desafio de aí, acho que se aparecer mais uma superar as dificuldades que são colocadas aí. Aí, acho que tem As novidades que a cada passo chegam, né? Até se for 3 classes, de tentar superar a pandemia e tentar promover aí máxima qualidade, né, dentro das restrições da situação que nós vivemos. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Desculpa, Herbert, só pedindo aí para os professores, por favor, deixem os microfones no silencioso, no mudo, por favor, para não atrapalhar aqui a explanação do Herbert, tá bom? Obrigado, gente. Deixa eu só separar, então, a nossa apresentação aqui, para ficar fácil. Perfeito. Assim, e já compartilhar com o áudio também, para eu não esquecer isso, né? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. E está no modo de apresentação para vocês agora também? Sim. Sim, está. Tá ótimo, então. Perfeito. Bom, então, como eu dizia, né, no início, eu agradeço mais uma vez o convite, aí agradeço a professora Edneia e a toda a equipe, né, que tem tanta paciência aí e também colabora tanto conosco, né. Antes de dar início ao tema do dia, né, conversando com a professora Edneia essa semana, surgiu uma dúvida, né, que era o seguinte: bom, uma das iniciativas que nós temos aqui na universidade é o programa Vem para a USP, né, e a competição USP de Conhecimentos. E ela queria saber o seguinte: se eu tinha alguns contatos, né, de fato, de alunos que passaram no vestibular da USP, né, e, assim,
por conta aí da LGPD, cada dia temos mais dificuldade para conseguir essas informações, mas agora há pouco a nossa equipe de TI me passou alguns números, né, um pouco de estatística. Os números de 2021 ainda não tenho, tá? Mas o que eu posso afirmar? Graças ao apoio de vocês, a colaboração e o programa Vem para a USP, nós tivemos o seguinte: em 2019, que foi um dos anos aí que teve mais êxito do ponto de vista de participação de alunos na competição USP de Conhecimentos, 10 alunos da rede da rede aí de São Bernardo do Campo foram aprovados na FUVEST em 2020. E aqui nessa apresentação, né, eu tive para hoje o desafio de falar um pouco sobre planos de aula para o modelo híbrido, e eu resolvi dar esse título, né, que seriam planos de aula flexíveis. Por quê? Porque, para começar, né, hoje nós não vivemos necessariamente um ensino híbrido, né? E também, a cada dia que passa, né, a cada novidade, nós temos uma situação diferente. Então, pode ser que amanhã os alunos estejam presencialmente e depois possam levar atividades aí para casa no modelo híbrido. Pode ser que a gente esteja realizando aí um modelo que é ainda um ensino remoto para aqueles alunos que não podem frequentar a escola. E aí esses alunos só estão em casa, com aulas remotas, enfim. Então, o que eu pensei é falar um pouco sobre a montagem de aulas flexíveis, que atendam a diversos contextos, seja o ensino presencial, por que não? Mas também o ensino híbrido, um ensino remoto e assim por diante. Eu tive a colaboração nesse trabalho do professor João Gabriel Barbosa. Ele é um egresso aqui do Instituto de Física da USP de São Carlos e que sempre tem colaborado nas atividades que eu realizo aí com a diretoria de São Bernardo. Bom, antes de continuar, né, eu vou deixar esse link aqui um pouquinho na tela, que é o seguinte: eu fiz um encurtador de link, que é o tinai.cc/aulasbc, né, ou aula São Bernardo do Campo. Esse link, se vocês clicarem nele, ele vai cair numa pasta, ou melhor, ele vai cair numa planilha aqui do Google Formulários, tá? E essa planilha do Google Formulários, ela é um modelo, um possível modelo de plano de aula. Então, eu vou passar devagar depois aqui, e na capa dele tem 2 links. Um link para as respostas dessa planilha, que nesse momento estão vazias, né, não tem nada aqui, e um link para uma pasta. E essa pasta, que está no Google Drive, acessível a vocês, tem 2 subpastas. Uma delas é do programa Além da Escola, da SEDUC, com todo o material do Além da Escola, e a outra com o material que eu fui separando: o guia de ensino híbrido aqui do próprio governo, um material do governo municipal de São Paulo, preparado por uma professora da Universidade Federal do Amazonas, muito interessante, e aqui todo o material de montagem de um plano de aula modelo que eu vou discutir com vocês hoje. Então, isso tudo está nesses materiais aqui, nessas pastas que eu apresentei para vocês, estão sob esse link e vão ficar disponíveis, inclusive no final dessa apresentação eu vou deixar esse PowerPoint aí disponível também para vocês, indefinidamente nessa pasta, tá? Tudo para facilitar o acesso. Bom, vamos falar então da questão dessa montagem desses planos, né? Para eu montar esses planos de aula, pensando num modelo diferenciado, eu tenho que primeiramente pensar na formação de professores. Quando a professora Edneia me convidou para falar mais uma vez a vocês, o primeiro trabalho que eu tive é de assistir os vídeos
que a própria SEDUC preparou a partir do Centro de Mídias, no canal de formação, sobre os programas e o que eles têm preconizado aí como modelos de ensino. E aí, eu tenho uma crítica aqui inicial, que é a seguinte: todos nós falhamos em vários momentos, e eu vou dar aqui alguns exemplos. O que acontece muitas vezes é que quando a gente falha, a gente não comunica a nossa falha. Por exemplo, na competição USP de Conhecimentos, no programa Vem Pra USP, eu introduzi aqui a nossa fala dizendo do mérito, né, do resultado. Mais de 1.500 alunos esse ano entraram na universidade. Parece tudo lindo. Mas existem muitas falhas nesse processo e que muitas vezes a gente acaba ocultando. Vou dar um exemplo aqui de algumas delas, né? Eu entrei na coordenação desse projeto em 2018 e nesse ano eu tive várias propostas para a USP, para a reitoria da USP, para a FUVEST, que foram inclusive aceitas. Eu vendi muito bem a ideia. Eu imaginei o seguinte: se eu promovesse uma competição de maneira que os alunos aprendessem a se inscrever no vestibular, mas tivessem um incentivo, por exemplo, para o Grêmio Estudantil das escolas, em dinheiro, porque eu já fui um aluno da rede estadual, eu fui de Grêmio Estudantil. Eu imaginei o seguinte: nossa, se eu tivesse uma possibilidade de ganhar uma competição, como se fosse uma gincana, na minha época tinha gincana na escola, né? Gincana da sucata, enfim, eu poderia arrecadar um recurso para montar uma rádio na escola, comprar uma mesa de tênis de mesa, sei lá, montar uma infraestrutura para o Grêmio. Então eu convenci a universidade de preparar todo um recurso para isso. E eu também imaginei que as escolas pudessem ter interesse em recursos para infraestrutura, recursos que fossem assim independentes do recurso que vem do governo do estado. E eu convenci a universidade de separar R$500 mil também para essa finalidade. E eu imaginei, bom, qual que é a melhor forma de incentivo? Quanto maior o número de participantes, maior o recurso que a gente vai oferecer para a rede. Imaginando que de maneira colaborativa os grêmios estudantis participariam, as escolas participariam, e aquele ano eu consegui 49 mil alunos participando. E para vocês terem uma ideia, isso não foi nem de perto o máximo que nós tivemos, que foi no ano seguinte, sem esse tipo de incentivo, onde nós atingimos quase 140 mil alunos. Então, eu me equivoquei. Por quê? Porque eu tinha uma concepção, mas faltou o quê? Ouvir o outro lado. Será que, de fato, os alunos do Grêmio se motivariam com isso? Será que, de fato, isso é a necessidade da escola? Então, muitas vezes a gente acaba tendo uma boa intenção, mas a gente acaba se equivocando, né? E aí eu tive vários equívocos. A universidade também, eu vou dar um exemplo final aqui, né? A universidade, às vezes, ela é muito arrogante no sentido de achar que todo mundo sabe o que é uma universidade pública e que ela está lá, quem quiser que acesse, que tente estudar lá, enfim, assim por diante. E não faz essa aproximação. No decorrer do processo, por exemplo, da competição USP, eu aprendi que uma dificuldade que os alunos têm para se inscrever no vestibular e na própria competição é o e-mail. Eles não usam e-mail, por exemplo. Muitos alunos não tinham e-mail, ou se tinham, não sabiam a senha. E é muito interessante porque é uma coisa que parece banal, mas que faz toda a diferença. O aluno vai lá e se inscreve, e quando ele faz a inscrição, pede um e-mail. E ele põe esse e-mail, ele tem lá um endereço. Mas aí depois ele precisa acessar para fazer uma confirmação. Ele pensa, nossa, eu não imaginei que eu tinha que acessar o e-mail, eu achei que era só para dar o endereço. E não consegue acessar, isso vira uma burocracia tremenda, né? Aí ele não consegue acessar, ele fica com a inscrição dele travada. Então, veja, de um processo em que nós estamos muito distantes do sujeito final, nós, quando começamos a ouvir a rede, nos aproximamos dos alunos, nos aproximamos dos professores, começamos a ouvir os problemas e identificamos coisas que nem passavam pelo imaginário, que é que um dos degraus que o aluno precisa subir
para acessar o ensino superior é ter um e-mail, é ter um CPF e assim por diante. Então, onde que eu quero chegar com isso, né? Assim como todos vocês, né, eu me sinto muito assim sobrecarregado do ponto de vista formativo mesmo, das novas demandas que a tecnologia e que a pandemia nos trouxe. E as mudanças têm sido muito rápidas. Vou dar um exemplo. Eu estou mostrando aqui para vocês um slide branco com palavras em preto. Mas às vezes, quando eu quero caprichar, eu vejo inclusive colegas, né, fazendo apresentações maravilhosas. Eu não tenho essa habilidade. Então eu chamo um aluno meu que domina, por exemplo, uma ferramenta que é o Canvas. É o Canva. E aí ele monta uma apresentação belíssima. Né? Isso por quê? Porque eles têm essa habilidade e eu já não tenho. Por que o professor João, por exemplo, colabora comigo? Porque apesar de eu ter sido professor dele na universidade, ele tem muito conhecimento de tecnologias que surgiram recentemente, nos últimos 2 anos. E a gente vai ficando o quê? Desatualizado. E aí eu penso o seguinte, numa situação em que só surgem novas demandas para o professor, ouvir o professor e formar o professor é muito importante. Então, qual é a crítica que eu tenho? Eu não acho, e eu não vou colocar em mérito aqui, a questão da intenção. Eu imagino que a secretaria, todos nós temos a melhor das intenções para promover o melhor ensino possível. O que acontece, muitas vezes, é que se eu for trabalhar uma situação nova com professores, eu preciso pensar na formação desses professores. Vou dar um exemplo, né? Um dos materiais que eu li para apresentar aqui para vocês hoje é um caderno do programa Além da Escola, chamado Caderno de Missões, que eu achei incrível, tinha umas coisas muito interessantes, algumas nem tanto, outras muito legais. Mas quando eu olhei, eu fiquei pensando, quem é o professor que vai conseguir se aprofundar num material que tem 508 páginas? Então fica muito difícil para você adivinhar o que tem aqui dentro de interessante e do que não é interessante. Então imagine, né, a sobrecarga que nós já temos, e aí eu te dar um material em que eu falo, ó, aqui tem o que você precisa, mas você tem 500 páginas, como que você vai procurar dentro disso o que é bom, o que não é, o que é interessante, o que não é? Então, eu penso da seguinte maneira, não basta nós trazermos novidades, nós temos que formar o professor, e não basta essa questão. Picotou a chamada, vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Agora sim. Agora sim. Perfeito. Então, onde que entra a questão da formação de hoje? Justamente no seguinte ponto. Quando eu me aprofundei no material do Estado, eles trazem exemplos de como montar planos de aula. Mas isso são exemplos que estão misturados em um mar de materiais muito difícil para o professor acessar. Muito pesado. Então, o que eu penso? Quando se olha para uma ação que é de inovação, e isso é uma inovação, né? Trabalhar a questão do aluno em casa, uma parte dos alunos na escola, um ensino que seja, por exemplo, do ponto de vista da ação do aluno ativa, né? Uma aprendizagem ativa, eu preciso olhar para o professor não necessariamente mastigando o material. Olha, tá aqui o caderno do aluno, o caderno do professor, siga isso aqui. Isso eu acho muito ruim também. Mas do ponto de vista de dar de fato a ferramenta que o professor precisa. Então, se o professor precisa montar uma aula, eu posso dar um exemplo para ele. Mas eu acho que trazer exemplos mais pontuais, mais objetivos, são mais produtivos, porque nós vivemos num mundo de sobrecarga, todos nós hoje, todos nós. Então, as tecnologias trouxeram o quê? Um benefício, talvez,
para muitos, de um trabalho menos braçal. Mas, por outro lado, quando você olha aí, pessoal que é de humanas vai confirmar, né? Professores de geografia, história, filosofia, sociologia, que o ser humano tem trabalhado cada dia mais horas, né, durante os anos. Por quê? Porque as tecnologias permitem que essa flexibilidade do trabalho, onde você estiver, da maneira que você estiver, e aí acaba que aquilo que aparentemente facilita, por outro lado, nos traz uma necessidade de permanecer mais horas. Então, eu acho que esse é um ponto crucial, né? Eu gasto um tempo aqui falando disso, por quê? Para que vocês, professores, também tenham uma certa tranquilidade quando se depararem com situações que você sente o seguinte: eu não acho que eu vou dar conta. Eu não acho que eu vou dar conta. Então fiquem tranquilos, é isso que eu tenho a dizer. Porque eu também faço esse exercício. Eu olho para um horizonte e eu vejo tanta coisa para ser feita e tanta coisa que eu não sei fazer ainda, e eu me desespero, eu fico deprimido, a gente tem vontade de chorar. Por quê? Porque a gente chega num ponto que fala, será que eu vou dar conta? Então, esse exercício interno, que é, fiquem tranquilos, vocês vão dar conta. Fiquem tranquilos, tudo vai dar certo. O que acontece é que essas mudanças, elas levam tempo para serem implementadas. E esse tempo vai gerar consequências. Como o quê? Gerações futuras de alunos, talvez melhor formadas. Mas a geração que nós temos, indubitavelmente, teve um déficit de formação. E não existe algo que nós possamos fazer nesse momento. Nós vamos fazer o nosso melhor, mas eles tiveram um déficit. Por quê? Porque teve aluno ano passado que terminou o ensino médio, e ele vai ter que recuperar de alguma maneira isso, mas ele teve um déficit. Os alunos que estão no ensino médio, no ensino fundamental, estão tendo um déficit, só que quanto mais perto da fase de conclusão, pior. Eu tenho um filho, 4 anos. Tem colegas que têm filhos na mesma idade, 4 ou 5 anos, que estão desesperados. Eu queria começar a alfabetizar meu filho, ele não está socializando, não sei o que tem. E eu, o máximo que consegui fazer é ensinar ele a jogar videogame. De maneira que o videogame virou uma distração para ele, além da própria TV, além da plataforma de streaming, para ele ficar vendo o desenho. O que ele aprendeu na pandemia? Jogar videogame. Eu tenho peso na consciência, eu gostaria que ele tivesse ido além. Gostaria, mas ele tem a vida toda para recuperar isso. Os nossos jovens, quanto mais perto do término, menos tempo eles vão ter com vocês para ter esse suporte, esse complemento. Os que saíram vão ter a vida toda para complementar. Talvez não com vocês, mas vão fazer um cursinho, vão aprender com a vida. Então, o que nós podemos? Seguir com o melhor que nós podemos fazer aqui. Por que eu digo isso? Porque o segundo tópico, quando se trata de formação de professores, nesse sentido, é a questão da mudança atitudinal dos alunos. Quando se fala em... Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada aqui. Quando se fala em aulas onde o aluno tem que fazer atividade em casa, é muito bonita a proposta, mas parece que a pessoa não pisou na sala de aula, né? Antes da pandemia, o aluno já não fazia tarefa de casa. Então, se o aluno não fazia tarefa, o que nós podemos fazer para mudar isso? Né? Isso é muito importante. Essa resposta eu não tenho para dar, mas eu acho que nós podemos construir juntos. E é uma mudança atitudinal e cultural. Por quê? Porque o aluno está habituado a ser um sujeito completamente passivo. Ele senta e ouve o professor. O professor diz o que ele tem que fazer exatamente. E ele segue passos. Ele é um repetidor de passos. E o professor, e eu me incluo nessa categoria,
fui formado dessa maneira. Então, nós estamos habituados a seguir essa estrutura. Então, é um conceito cultural, é uma mudança em que, aos poucos, o aluno tem que aprender a se desvincular da necessidade de receber a todo momento uma ação exata, detalhada do que ele tem que fazer. Isso é muito importante. Isso leva tempo, leva muito tempo. Então, o aluno não aprende em alguns meses isso. São anos, são anos. Muitas vezes o aluno entra na graduação e ele sai da graduação 4 anos depois e não desenvolveu isso. Então, quanto mais jovem nós pegarmos o aluno e implementarmos isso, melhor, porque ele vai se habituar com essas ações em que demandam, de fato, que ele realize atividades por conta própria e não só com a presença do professor. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, em relação à questão dos alunos, eu diria que ele é um processo doloroso, é um processo de desmame. De novo, um paralelo com o meu curso prático de pedagogia aqui com o meu filho em casa. É um processo de desfraude, que no meio do caminho é terrível. Antes, tá tudo tranquilo. É muito prático, você tem lá o seu bebê com a sua fraldinha, ele faz, você troca a fralda. Tem um trabalho ali que é do pai, que é da mãe, que é trocar a fralda. Mas o bebê faz e você tá tranquilo. No processo de desfraude é o pior momento. Por quê? Porque é onde vai acontecer acidentes no seu chão, no seu sofá, na cama. Aquele momento terrível. E nós estamos vivendo esse momento, que é esse momento de desmame, de desfraude, que o aluno ele vai tropeçar, ele não vai conseguir concluir algumas ações, mas é um momento que vai ter que ser executado para que a gente atinja uma ação futura que é: agora o meu filho consegue ir ao banheiro sozinho. Isso é um processo natural do ser humano. Parece banal o que eu estou dizendo, mas existe um paralelo do que eu estou falando aqui com a questão da autonomia do aluno na escola. O aluno não pode esperar o professor trocar a fralda dele. Ele tem que saber ir ao banheiro sozinho. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E veja, se você acompanha esse paralelo, o fato dele conseguir ir sozinho fez com que eu trabalhasse um processo formativo com ele, ele percebesse como é, e agora tirou uma sobrecarga. Antes eu tinha um trabalho, era trocar a fralda, ela era razoável. Durante o desfraude, foi um trabalho muito maior do que trocar a fralda. Foi a limpeza, foi a insistência, mas depois ficou mais fácil. Então, veja, é um paralelo, parece bobo, mas é isso que acontece. A gente tinha um trabalho como professor que estava nas nossas mãos. Agora a gente está tentando dividir com o aluno, é o mais difícil. Quando a gente conseguir mudar essa cultura, o aluno tem que começar a andar com as próprias pernas. E isso também pode levar algumas gerações para ficar completo, porque é uma geração de alunos que, se você chega para dar uma aula com metodologias ativas em que você faz um debate, você faz um dia um debate, um dia você usa um laboratório, um dia você faz uma atividade diferente fora da sala de aula, o aluno vai chegar no quarto dia e vai perguntar: professor, qual que é o próximo dia que você vai dar aula normal? Porque faz tempo que não tem aula normal. Eu já ouvi muito isso. Então, o aluno quer voltar para o processo que é padrão, que é o mais fácil, que ele está habituado. Os pais desses alunos também foram formados assim, nós também. Então, é uma geração que tem que mudar essa atitude. Isso é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque se vocês não tiverem em mente que a gente está no processo, no momento mais difícil, talvez vocês acreditem que não vai dar certo. E vai dar certo. Tá? Isso é muito importante. Então, o desafio, ao meu ver, não é na sala de aula. Porque na sala de aula você tem um mix. Você coloca o aluno para fazer, você retoma, você coloca, você retoma. Mas o desafio hoje é concretizar
a ação que é o aluno fazer a atividade em casa. E é isso que foi colocado aí. Nós estamos trocando pneu com o carro andando. E é assim a vida. A gente não para a nossa vida para desfraldar o bebê. A vida continua, o carro está andando e a gente está trocando pneu. Então é assim que funciona. Bom, vou compartilhar novamente a minha tela aqui. Ops, cliquei errado. Bom, aqui nós temos uma tabela que foi publicada no artigo do professor Laburu sobre ensino experimental, mas ela cabe também para um ensino teórico, em sala de aula, não só da área de ciências da natureza, mas de outras áreas também. Essa tabela, denominada de graus de liberdade, ela tem duas letras ali. P de professor, A de aluno. O grau de liberdade 1 é onde o aluno é menos ativo, ele é passivo. E o grau de liberdade 5 é onde o aluno é mais ativo. Qual que é o nosso desafio? Caminhar ao longo da trajetória escolar desse aluno para que ele chegue, no mínimo, ao grau 3, idealmente ao grau 4. Tá? Quando ele chegar na graduação, provavelmente ele vai conseguir desenvolver condições para o grau 5. Se conseguir antes, melhor, claro. Vamos dar uma olhada nessa situação aqui. Um problema. Quando o professor vai ensinar alguma coisa, seja o que for, né? Vou pegar lá na filosofia o mito da caverna, ele vai trazer uma situação problema. Então, o problema é posto pelo professor. As hipóteses são postas pelo professor. A investigação, a organização dela, né, ou o plano de trabalho, é proposta pelo professor. O aluno observa o problema colocado pelo professor, os passos que o professor disse que ele tem que seguir para resolver aquele problema, e ele vai e coleta os dados. E aí o professor, por fim, retoma a palavra e ajuda ele a concluir. Esse é o grau 1. E aí você pode ir avançando, de maneira que o professor continue colocando a hipótese, o problema, a hipótese, o plano de trabalho, mas o aluno comece a concluir por conta própria. Posteriormente, ele comece a traçar caminhos para resolver o problema por conta própria. E por fim, aí, ele consiga, antes de traçar o caminho para resolver o problema, ele trace as possibilidades, as hipóteses por conta própria. Então, essa é a evolução, né, que você vê aqui dos graus de liberdade, que vocês podem utilizar essa tabela de uma maneira sempre reflexiva. O que eu estou conseguindo colocar aqui para o meu aluno fazer dessas situações? Isso é um exemplo, pode ser adaptado, tá? Bom, modelos de plano de aula, né? A ideia aqui é o seguinte, eu tenho inúmeros modelos de plano de aula. Eu sou, aqui em São Carlos, também, um dos professores coordenadores do PIBID, da CAPES. O PIBID é um programa institucional de bolsas de iniciação à docência, onde você tem alunos de graduação. Esses alunos de graduação, eles vão para a sala de aula estagiar e aprender a docência na prática, não só na teoria na universidade. E recentemente, e eu estou destacando aqui o nosso site, que também está linkado ali nos nossos slides, esse é o site do PIBID da USP. Né? As outras universidades também têm programas como este. E recentemente nós fizemos aí um evento. E esse evento, né, que está aqui na capa do site, ele trouxe diversas atividades que foram realizadas em conjunto, o professor na sala de aula, o coordenador da escola, o professor da universidade e esse aluno de licenciatura estagiário. Veja quantas mãos para produzir um material. E aí foram disponibilizados
recentemente, né, os trabalhos desses alunos num modelo de trilhas, tá? Então, aqui tem os de ciências, o de educação física, língua portuguesa, e assim por diante. Então, é um material que eu vou deixar disponível para vocês consultarem, porque ele pode servir como um apoio, não é substituição, nem um exemplo, ele é um apoio para a aula de vocês, tá? O que é interessante aqui, né? Agora eu vou dar destaque especificamente ao que eu produzi aqui com os meus alunos, né? Que é o PIB de Física de São Carlos. Então, aqui, nós nos colocamos um desafio de tentar ensinar física experimental remotamente. E aí nós usamos uma ferramenta que é o Padlet, que é um mural, como vocês estão vendo. E aí nós fomos produzindo materiais e esses materiais nós penduramos nessa ferramenta. Então, aqui nós escrevemos um texto mais voltado a professores, explicando o que nós fizemos. E aqui um pouco dos materiais que nós produzimos. E que vocês podem produzir os próprios materiais de vocês, ou até mesmo incentivar os próprios alunos da escola a produzirem. Nós montamos um áudio aqui, um podcast, 8 minutos, falando um pouco sobre, por exemplo, o tema que era mecânica, né? Física na área de mecânica, espaço, tempo, velocidade. Fizemos vídeos de experimentos, fizemos roteiros básicos de experimentos. Videoaulas no modelo do Centro de Mídias. E também propusemos o seguinte: nós estamos vivendo uma sociedade de negacionismo, né? Negacionismo da educação, da ciência. E o que nós percebemos? Que não adianta nós ficarmos aguardando que as pessoas enxerguem que a escola é um templo do conhecimento, que é a universidade também, e que ali ela pode se embasar, ela pode procurar um professor para ter uma ajuda, para tirar uma dúvida, ela pode procurar a universidade para entender o que é o caminho que a ciência tem traçado a partir das evidências para dizer, por exemplo, se uma vacina funciona ou não, né? E aí, o que nós percebemos? Que não adianta nós ficarmos aguardando os alunos virem até nós. Nós temos que ir até eles. E a pergunta é, onde os alunos estão? Nós percebemos que os nossos alunos, eles estão, por exemplo, nas redes sociais, no TikTok. Então, nós começamos a produzir materiais de microaprendizagem. Eu vou colocar um conceito, um tópico, uma dúvida, uma sugestão, um problema em um vídeo de 1 minuto, lá no TikTok, por exemplo. De novo, muitas pessoas podem criticar, que é absurdo, né? Levar os alunos para ir para o TikTok. Os alunos já estão no TikTok. Nós que estamos fechando os olhos, porque está todo mundo lá. E até quando nós vamos cruzar os braços e não ir até os alunos e levar o material para eles? Então, nós produzimos isso. E aí, desse material todo que nós produzimos, eu vou dar um destaque aqui para o plano de aula, por exemplo. Por quê? Eu queria mostrar um exemplo de plano de aula. Esse aqui é o mais clássico, é aquele que vocês fizeram quando vocês fizeram estágio lá na graduação de vocês, né? Onde o plano de aula tem um tema, um tópico que é o conteúdo que vai ser descrito, os objetivos, né? Normalmente os objetivos começam com um verbo. As habilidades aqui, no caso, né? O código da habilidade da BNCC ou a competência. E aí um tópico, né? Que é o desenvolvimento, ou seja, o que é o passo a passo da minha aula mesmo? Quais são os passos? Os materiais, equipamentos que vão ser utilizados. Qual é a avaliação? Porque seja qual for a aula, eu tenho um processo avaliativo, né? Então, a avaliação não é só aquela avaliação somativa ou a avaliação formativa. É um processo complexo em que, a todo momento, eu estou avaliando a minha aula e avaliando os estudantes, né? Então, o que eu posso realizar como formas de avaliação? E aqui
a metodologia utilizada. Então, eu vou usar um ensino mais construtivista, mais tradicional. Isso não é um problema. Você pode ensinar da maneira que for. Pode usar a lousa e o giz, pode pedir para o aluno fazer um debate, pode pedir para o aluno copiar um texto, porque cada atividade dessas tem sua função pedagógica. Uma não desmerece a outra, uma não é melhor que a outra, elas se complementam, né? E aí tem o tempo da aula e as referências do material. Isso daqui é um plano de aula bem básico, mas existem outros modelos de plano, né? Então a proposta aqui era justamente, né, avançar para modelos de aula que possam ser, por exemplo, digitais. Então, eu tenho como o portal do professor, onde eu tenho modelos de planos de aula, ou até mesmo, e aí vale aqui destacar de novo, esse caderno de missões. Eu vou dar um exemplo aqui nesse caderno de missões de um plano de aula, né? Vamos pegar uma missão aqui, que é, por exemplo, revoluções históricas, está lá na página 331. Tá? Isso é muito interessante. Então, aqui, as revoluções históricas, elas são, digamos, um tema gerador, que contextualiza as habilidades que eu quero trabalhar. E aí ele coloca, né? Anos finais, nesse caso, ciências humanas, linguagens e suas tecnologias. Novamente, ele repete a série, mas também reforça que pode ser utilizado para o ensino médio, a área em foco, e ele coloca uma questão-problema, uma questão desencadeadora. Então, vamos chamar isso de questão desencadeadora. Como podemos, como equipes jurídicas, determinar a eficácia de uma revolução? Olha que interessante, hein? Olha que interessante. Estamos vivendo uma revolução essa semana, né? O Talibã retomando o controle do Afeganistão. Eu posso observar, né, essa mesma mecânica, por exemplo, no livro de física, quando o professor tem lá no caderno do aluno, no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, uma situação de aprendizagem que ele promove um debate sobre mudanças climáticas, né, e assim por diante. Então, eu estou aplicando a mesma metodologia para um contexto diferente. E aí ele traz um resumo aqui, né? O que ele sugere que o professor trabalhe? O professor vai trabalhar com os alunos as revoluções históricas e a sua eficácia. E envolver, né, em uma simulação, e essa simulação que é uma espécie de debate, né? Então ele promove o trabalho por grupos aqui, para que eles façam pesquisa, é uma das coisas. Isso é muito interessante. Depois, eles têm que, além de pesquisar, que do ponto de vista da taxonomia de Bloom, é uma atividade de um nível cognitivo inicial, eles vão acusar ou defender, ou seja, eles já vão avançar para um nível cognitivo acima, que é o quê? Trabalhar argumentos para fazer essa acusação, essa defesa e assim por diante. Então, esse aqui é um exemplo que, na sequência, traz as habilidades da BNCC a serem trabalhadas. Então, analisar com base em documentos históricos e interpretações, descrever formas de organização da sociedade, analisar diferentes impactos da conquista europeia e assim por diante, né? Identificar e explicar protagonismos, caracterizar a organização política. Vamos pegar um diferente aqui. Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar no Brasil. E assim por diante. E aí, ele divide esse plano de aula no seguinte, que eu achei bem interessante, né? Produtos individuais e produtos em grupo. Então, o que se espera dos alunos individualmente? O que se espera dos alunos em grupo?
Se você quiser, você pode, até para a sua própria organização, dividir aqui em talvez 4 categorias. Produtos individuais dos alunos e dos professores, 2 categorias. Ou seja, qual é o papel do professor aqui? Quais são as ações dele? Produtos em grupo da turma e da turma com o professor. E aí, aqui é a avaliação, que ele chamou de tornando público. Que no caso, uma parte da avaliação é a apresentação do ensaio. E aí ele traz algumas considerações, né? Como o que ele julga como pré-requisito para que essa situação funcione? Que eles precisam ser engajados num trabalho político, de ativistas, né? Como que você pode engajá-los? E aí ele traz exemplos, né? Nem sempre esses exemplos vão funcionar. Outra coisa, né? Como que você pode ajudar os alunos na realização das atividades, sejam elas coletivas ou individuais? Aqui é uma questão de contexto, né? De novo, conteúdos e habilidades. E aí é interessante que ele traz algumas questões para o professor. Por exemplo, que tipos de estruturas de frases, modelos, oportunidades de prática guiada e outros apoios você pode fornecer para ajudar todos os alunos a se engajarem totalmente na missão? Então, é exatamente a questão da outras questões desencadeadoras, outros estímulos que vão vir a partir daquele contexto que só você vivencia, né? Como outros professores podem colaborar nessa proposta, né? Ou conectar outras áreas do conhecimento nessa proposta. E aí ele traz aqui, digamos, considerando aquele modelo de plano de aula, a parte do que seria o desenvolvimento, passo a passo. Então, primeiro você pode começar com essa pergunta, dividir em respostas individuais e em grupo, realizar uma determinada atividade. Essa aqui é uma proposta que não é para uma aula, é para um conjunto de aulas. E, de novo, né, reforçando, é um conjunto de aulas para um conjunto de disciplinas para um grupo de habilidades. Uma habilidade específica, você trabalha em uma aula de 50 minutos, em geral. Então, quando você vê aquele conjunto de habilidades, já dá para ter uma ideia de qual é o tempo de duração desse processo aqui, tá? Talvez 1 mês, dependendo de quantas aulas você tenha por semana, né? Professor de História, eu imagino que são 2 aulas por semana, né? Então, e aí, basicamente, esse um exemplo aqui que eu quis destacar dentro desse material, mas não é o único. Bom, um outro modelo que eu trouxe aqui, ele também vem do material do Estado, que é o seguinte, quando você vem aqui no guia, que ele chama de guia do ensino híbrido, né? Você tem alguns hiperlinks dentro desse material, tá? Para você fazer o planejamento. Então, nesses links que nós estamos explorando, bom, ele traz passos, um dos passos é avaliar o seu contexto, sempre, né? Depois, o planejamento das atividades. E aí, na sequência, né? A organização desse material, como você vai organizar isso. E aí, possibilidade de organizar os alunos em grupos e assim por diante. O que é interessante aqui, né? Dentro desse PDF, ele tem um modelo de aula que eu achei muito interessante, que é o modelo mais simples de todos. Você pode montar a aula numa planilha. E essa planilha, basicamente, vai ter os seguintes tópicos: habilidades / objetivos de aprendizagem,
qual é o material de apoio que você vai utilizar para essa aula, para esse conjunto de aulas? Quais são as atividades e os conteúdos trabalhados? Se você vai dividir os alunos em grupo, quais são as atividades de cada grupo? E, por fim, quais são os instrumentos de avaliação? E, se você quiser, alguma observação, tá? Então, veja, esse modelo aqui é o modelo mais simples. E aí, com base nesse modelo, nós preparamos para vocês um vídeo que está aqui dentro de aula flexível, onde está na pasta montagem do plano. O professor João, ele montou um plano de aula, que a ideia era fazer isso ao vivo, né? Eu vou fazer daqui a pouco aqui com vocês, que está nesse vídeo aqui, exemplo de montagem. Então, ele fez um vídeo de 37 minutos. Olá, professores, tudo certo? Bom, eu estou aqui para a gente montar uma trilha de aprendizagem juntos, tudo bem? E aí, eu vou mostrar para vocês agora a trilha de aprendizagem que ele montou. Eu vou dar um resumo aqui para vocês, mas o que é legal, esse vídeo vai ficar disponível para vocês verem o passo a passo que ele usou para montar essa trilha em 37 minutos. Essa trilha aqui não é para um conjunto muito longo de aulas, tá? Então, ele vai falar aqui no começo, que é para um grupo pequeno de aulas. E como que ele conseguiu montar tão rápido? Bom, de imediato, né, um tempo antes dele montar a aula, ele já separou as habilidades que ele queria. Assim como vocês já fizeram o levantamento das habilidades, que são as mais críticas, que devem ser trabalhadas aí com os alunos. Feito isso, agora ele vai mergulhar na produção do plano de aula, que entra duas ações. Uma é o seu repertório. Como que já é a sua aula? Como você já trabalha aquela habilidade ou aquele conteúdo? E 2, o que mais eu posso trazer de complemento? E aí ele vai fazer aqui ao vivo com vocês, né, digamos, né, nessa gravação de 37 minutos, a busca dos referenciais. Então você vai ver que ele, por exemplo, tem uma dúvida. O tema do ponto de vista de conceito é porcentagem. Aí ele fala assim, eu queria trabalhar porcentagem. E ele começa a procurar alguns materiais, inclusive no Google, né, onde ele queria uma aula específica sobre o tema porcentagem. E é interessante que você vê até o método de busca, a estruturação das palavras-chave que ele faz, o erro, quando ele procura e não encontra o que ele queria, e como ele redesenha a busca para montar. Para quê? Para que aquele repertório dele seja enriquecido. Porque muitas vezes, o que nós temos? O nosso repertório é para aquela aula que é o aluno passivo e nós na sala de aula. E quando agora eu quero trabalhar de uma maneira mais eclética, por isso eu estou chamando de um plano de aula flexível, possibilitando que o aluno também faça da casa dele, se ele não tiver acesso a nós professores. O professor vai estar ali no momento para um apoio, para tirar dúvida, para rever conceitos. Mas as atividades em si, essas atividades precisam de alguma maneira ser ecléticas, para que o aluno possa fazer em sala de aula, mas também possa, dentro das possibilidades, fazer sozinho em casa. Eu vou rodar uns minutinhos aqui, 1 minuto, só para vocês verem o começo, e aí eu vou mostrar o plano dele. Bem, então eu vou dar um exemplo de como seria a montagem dessa trilha. Eu vou usar o exemplo da minha matéria, né, que é matemática, mas acho que as dicas que eu vou dar aqui dá para ser utilizado em qualquer conteúdo, né? Mas eu vou dando um exemplo mesmo assim, eu acho que fica um pouquinho melhor, tá? O que vocês estão vendo aqui é uma tela, né, de uma planilha Google, né, pode ser um Excel e tudo mais, e é aqui que a gente vai montar a nossa trilha de aprendizagem. Eu estou seguindo um e-book, né, que foi solto pelo governo do estado, e eu dei uma melhorada na planilha aqui, né, depois a gente disponibiliza para vocês conseguirem montar o planejamento de vocês, certo? Bom, então, eu vou seguir algumas dicas daquele e-book, e eu vou aqui comunicando com você, certo?
Beleza. A primeira dica diz no e-book é o seguinte, que é preciso, primeiro, antes de qualquer coisa, estar alinhado a gestão e professores, né, para a gente saber como os alunos são de tecnologia. Então, se eles têm acesso a tecnologias, se eles têm acesso à internet. E assim vai, né? Então, ele vai passar passo a passo. Então, o que a gente tentou fazer aqui? Pegar o material que o governo disponibilizou e de alguma maneira, resumir no nosso melhor entendimento, para deixar o mais prático para vocês. Então, nesses 37 minutos aí, que vocês podem depois assistir com calma, ele vai dar um passo a passo, que eu vou falar agora, digamos, de uma maneira mais rápida, porque eu gostaria que vocês também experimentassem esse material. Então, deixa eu voltar aqui. O material que ele produziu está aqui na pasta. Então, o material que o professor João produziu está aqui na pasta. E ele produziu o seguinte. Material para duas semanas de aula, tá? De 3 a 7 do 5 e depois de 10 a 14 do 5, por exemplo, tá? E de 17 a 3 semanas de aula. 1, 2, 3. Isso, 3 semanas de aula. O que ele fez aqui? Por semana, veja, ele escolheu uma habilidade. Então, na última semana, é resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagem. Na penúltima, resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagem também. E aqui também. Então, é uma habilidade de cada vez, e nesse caso ele está repetindo a mesma habilidade, porque ele julgou que essa habilidade ela era crítica, né? Bom, material de apoio. Aqui, ele não deixou nenhum disponível, porque ele vai hiperlinkar o material de apoio nessas tabelas aqui, tá? Atividades. Então, a primeira atividade, na semana 1, é a introdução das formas de representação. Como encontrar uma porcentagem. O que ele percebeu? Uma das dificuldades do aluno era identificar o seguinte: 0,2 é a mesma coisa que 20%. Mas o aluno não consegue visualizar isso. Ou seja, as diferentes formas de representação. Então, ele utilizou o Kahoot, que é aquela ferramenta onde você pode colocar questões de maneira gamificada, né, com flashcards, e o aluno vai ter ali como se fosse um joguinho, um desafio. Ele vai tentar responder e a partir, às vezes, até da tentativa e do erro, ele vai começar a perceber essas formas de representação. Depois, ele vai fazer uma revisão com os alunos de como encontrar porcentagens. E ele vai pedir para os alunos fazerem uma pesquisa de preços. Olha que legal. Então, essa pesquisa de preços, os alunos eles podem ir no Google, no Buscapé, nas ferramentas de pesquisa de preço, ou até em lojas, e ele vai pesquisar um produto específico. E quando ele encontrar 2 preços diferentes, ele vai pedir para os alunos compararem esses preços e a diferença entre eles, percentual, por exemplo. Tá? Depois ele vai trabalhar da mesma maneira com descontos, acréscimos, e aí a venda de alimentos, e no final ele propõe aqui um desafio onde os alunos vão fazer umas apresentações. Bom, ele resolveu, nessa atividade, dividir os alunos em grupos, de maneira que os alunos assistissem uma aula do Khan Academy. Então, ele procurou lá no Khan Academy, que é um material muito rico, né? Vocês já têm conhecimento, né? A própria SEDUC há anos disponibilizou muitos materiais. Hoje ele está mais rico ainda, mais material em português, né? E aqui tem um material sobre porcentagem de um número inteiro. E aí, quem vai dar a aula propriamente dita para o aluno sobre a porcentagem do número inteiro é o Khan Academy. Você não vai filmar a aula. Tá aqui, tá filmada já. São 2 minutos de aula. 2 minutos.
Quanto é 30% de 6? Né? E aí, deixa eu ver se eu coloquei no mudo aqui, né? Eu não sei por que não está saindo o áudio. Ah, tá aqui. Vezes, não se preocupe com isso. É 40. 8 vezes 5 é 40. Subtraia, não há imagem de zero sobrando, então isso... Então, 40 é 0,8. Obtivemos 1 ali, que é o mesmo que 1,8 que teremos se dividirmos 5 por 9. Teremos 1,8. 30% de 6 é igual a 1,8. Podemos verificar fazendo também assim. Se multiplicarmos 0,3 por 6, vamos lá. 0, e podemos escrever literalmente como 0,3 vezes 6. Vezes 6. 3 vezes 6 é 18. Temos apenas um dígito depois do decimal entre esses dois números que estamos multiplicando. A gente tem apenas 3 à direita do decimal. Temos apenas um número à direita do decimal. Portanto, contamos apenas um número, que será 1,8. De qualquer forma, como calculado, 30% de 6 é 1. Ele resolve de duas maneiras diferentes em um vídeo de 2 minutos, uma conta pontual. É um conceito por vez. Bem direto, bem objetivo. E aí, ele traz aqui um material complementar, né? E aí o aluno pode, né, ir avançando nessa própria aula. Basicamente, aqui o objetivo é que o aluno assistisse esse vídeo. Então, bem direto, né? No caso aqui, o professor João decidiu que o fato dos alunos fazerem essa pesquisa de preço e montarem um portfólio de preços seria um instrumento de avaliação, tá? E aí, quando eles passassem para outra semana, quando ele começou a trabalhar o tópico descontos e acréscimos, ele optou em colocar também o Khan Academy, só que dessa vez com algumas questões, tá? Com alguns problemas. E aí o aluno, basicamente, ele tinha que escolher 3 problemas de cada aula e fazer a resolução. Tá? Então, o Khan Academy também tem essas perguntinhas. E aqui, a avaliação da terceira semana são apresentações. Então, os alunos aqui, eles iam fazer uma espécie de venda, né? Como se ele estivesse arrecadando ali dinheiro para a formatura, vendendo brigadeiro, mousse, beijinho. E aí, eles têm que fazer ali a matemática em cima dessas vendas, a parte de porcentagem, e fazer uma apresentação disso. Então, esse é um plano para 3 semanas, de maneira bem objetiva, tá? Eu achei esse modelo o mais simples. Para finalizar os modelos de plano de aula, eu trouxe para vocês também esse material da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, onde eles chamam esse material de práticas. A professora Marisa Cavalcante, que foi professora da PUC em São Paulo, hoje está na Federal do Amazonas, é uma das colaboradoras que elaborou esse material, e é muito, muito interessante esse material, muito rico, por quê? Ele é similar à ideia daquelas missões, só que ele traz dentro dele os materiais que você vai trabalhar nas missões. Tá? Então, ele traz propostas inspiradoras para práticas criativas. E aí, ele traz rúbricas, como montar o quadro branco com o Jamboard, como trabalhar simulações com PHET, né? A questão do Kahoot. E aí é muito interessante porque, quando ela traz exemplos de plano de aula, ela mostra que ferramenta ela usa e de que maneira ela usa essas ferramentas, tá? Então, isso daqui eu vou dar uma descida lá para o meio do livro. Por exemplo, aprendizagem com Kahoot. Por quê? Porque ela dá uma dinâmica às aulas. Para quê? Porque ela ajuda a avaliar o aluno de maneira rápida e lúdico. Eu consigo coletar os pontos do aluno, quantos acertos, quantos erros ele teve, etc. Quando eu posso usar isso? Eu posso usar para, por exemplo, avaliar os conhecimentos prévios do aluno. Mas eu também posso avaliar como instrumento de avaliação da compreensão do tema abordado, ou seja, no final. Posso trabalhar no formato de gincana. Vantagens. Aí ela traz aqui as vantagens.
pode ser no presencial, mas também online. O aluno pode fazer em casa isso, né, no remoto. E aí, ela traz isso aqui que eu gosto muito, que é o na prática, tá? E aí ela traz um exemplo de aula na prática com um tema. O que é interessante desse Kahoot? É que se você quer uma aula, por exemplo, no caso de matemática, sobre porcentagem, você não precisa criar as questões. Você vai lá e já tem muitos bancos de questões prontos, tá? E assim por diante, tá? É um material bem rico, bem rico. Eu não vou conseguir explorar ele aqui no tempo que nós temos, mas para finalizar aqui, ó, vou dar outro exemplo. Na prática, uma aula de fenômenos físico-químicos e biológicos na cozinha. Olha que legal. Por questão desencadeadora, por que a batata frita congelada é mais crocante que a caseira? Qual é o segredo de uma batata frita crocante? Né? E aí, tem um item que é a análise, a questão após o refinamento da análise. Lembra daquele quadro que eu mostrei lá no começo? Professor, aluno, hipótese, etc. Vai seguir mais ou menos aquela proposta, tá? Aqui você tem o passo a passo. Você pode fazer no Jamboard, né? Um quadro, por exemplo, digital, alguma coisa assim. Mas também pode ser no papel, ó. O aluno não tem acesso ao digital, ele consegue montar de uma maneira criativa no papel. E assim por diante, tá? Então, o aluno pode montar aqui o Padlet e assim por diante. Então, aqui é bem interessante. Esse Padlet, por exemplo, é com o seguinte tema. Vamos ver aqui o tema do Padlet. Aqui é por que usar o Padlet. Aqui ela fez um Padlet com o tema... Não estou enxergando bem aqui. Energia. Energia na nossa cidade, tá? Esse era o tema do mural do Padlet. Aí trouxe umas fotos, nesse caso aqui um vídeo, né? Um experimento do catavento. Olha que simples esse experimento, né? Básico, para mostrar a história da questão da energia eólica, por exemplo, e assim por diante. Então, achei bem interessante. O que eu gostaria agora, né? A gente está aí na fase final desse nosso encontro. E aí, a proposta é mostrar para vocês onde, além do Google, eu posso encontrar materiais. E, por fim, né, que são esses materiais de apoio, a ideia, aqui é o exemplo, né, eu já mostrei para vocês, é tirar algumas dúvidas e aí a gente parte para um plano de aula especificamente. Bom, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sites que são chamados de repositórios. Esses repositórios são materiais onde já tem planos de aula e materiais pedagógicos prontos para vocês darem aula. É bem rico. Eu vou escolher o que vocês têm bastante familiaridade, o Currículo Mais. Aí, o que eu acho interessante, né? Eu vou pegar aqui no Currículo Mais um tema. Por exemplo, porcentagem. Eu vou mandar buscar. Só que aí, ele vai achar uma infinidade de materiais. Então, eu vou filtrar. Eu quero porcentagem. Ele vai achar muita coisa, né? Deixa ele carregar aqui. Achou muita coisa. Ó, de geografia, de história, de ciências. Eu quero ensino médio, matemática. E já tá bom. Eu posso fazer outros filtros, tá? Mas eu só vou fazer esses daqui. Aí, quando se trata de porcentagem ligada à disciplina de matemática, ligada ao ensino médio, ele me deu esse material aqui. Uma aula tipo um cursinho. Esse aqui é um vídeo. Essa aqui uma atividade. E assim por diante.
Vou pegar um exemplo. Vamos pegar um diferente? Um jogo. Então, eu clico, eu tenho acesso ao jogo, e eu posso, por exemplo, ir aqui no site e pedir para o meu aluno jogar. Olha que legal. Nível de competências, eu vou deixar no fácil. Número de questões 10, tempo, pronto. E o aluno pode jogar e depois printar a tela, bater uma foto da tela e mandar para o professor. Vou mandar aqui, e tem tempo, ó, eu tenho que responder dentro do tempo. Eu lanço um dado normal de 6 lados. Quais desses resultados são possíveis? Eu acho que eu posso tirar 1. Eu também posso tirar 4. Mas 7 eu não posso, só tem 6 lados, né? E nem 0,3. Errei ou acertei? Não lembro. Bom, João pensa num número inteiro, de 1 a 10. Sara tem 9 tentativas para adivinhar o número. É provável que ela adivinhe o número? Bom, com 9 tentativas, eu acho que sim, acertei. E assim por diante, ó. Eu lanço um dado. Essa daqui eu tinha errado. Um dado normal de 6 lados. Quais desses? Impossíveis. Eu não tinha lido direito. Impossível. Menos 2 é impossível, 4,8 é impossível e o 0 também não está no dado. Acertei. Você vai tirar uma bola de cada uma das sacolas. Identifique dentre as sacolas qual é mais provável de sair uma bola vermelha. Mais provável bola vermelha aqui. Mais provável bola azul aqui. E aí tá aí, né? Mais uma pergunta e assim por diante. São 10 perguntas, eu não vou responder tudo agora, eu tô na 5ª. Eu vou pontuando, tá? Eu vou chutar aqui. Só para vocês verem como que esse daqui termina. E aí, olha só que legal. O aluno podia fazer uma foto dessa tela para mandar para o professor, né? Isso é bem simples. Pode funcionar até pelo celular. Então, essa é a proposta, né? Conhecer os repositórios para nos ajudar a encontrar materiais complementares para disponibilizar para o aluno. Qual que é a minha proposta para vocês agora? Para finalizar, enquanto algumas pessoas podem eventualmente abrir o microfone aí, tirar dúvidas, vocês entrarem naquele site lá do começo e montarem um plano. O que é legal desse site, que eu vou deixar disponível para vocês? O nome é opcional, eu não vou pôr. E-mail também não preciso pôr. Escola também não preciso. Habilidade é obrigatória. Então, eu vou escolher lá uma habilidade da BNCC, ensino fundamental, 9º ano, matemática, a habilidade, sei lá, que eu já não lembro agora, habilidade 78. Material de apoio. Eu tenho que colocar alguma resposta aqui. Ou não tem, ou um link. Qual vai ser o material de apoio? Qual é a atividade que o aluno vai fazer? Vai dividir em grupo ou não? Se for, você pode preencher o que eles vão fazer em grupo aqui. Se não for, pode deixar em branco. Como você vai avaliar? E submeter. Quando você submeter a resposta, deixa eu pôr aqui, respostas, o que vai acontecer? Lá naquela planilha, você vai poder visualizar a sua resposta e a dos colegas, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Ou não atualizou ainda. Mundial. F5 aqui. Bom, tá levando um tempo aqui para atualizar, mas elas vão cair aqui e vocês vão poder ler. Então, aquilo que o João fez, que é exatamente isso aqui, vocês podem ir fazendo. E o que é interessante? É uma planilha única, e se você está numa escola, o outro colega está na outra escola, você pode ir vendo o que os colegas estão fazendo. Então, você monta um plano, por mais básico que seja, um colega vai lá e vê. De repente, esse colega pode até pegar esse seu plano e
modificar, complementar, pôr uma atividade extra. Você pôs um vídeo, ele achou um jogo, ele achou um questionário, você coloca um podcast e assim por diante. Então, isso que é interessante dessa planilha, tá? Bom, vou abrir aqui para dúvidas, o nosso tempo é bem curto, mas, e aí vocês podem ir explorando os materiais, quem não tiver dúvida, enquanto isso, tá todo o material lá online. Vou parar o meu compartilhamento de tela aqui com vocês, para a gente conversar um pouco, podem fazer as críticas que julgarem aí. Eu tentei aqui trazer um modelo mais simplificado possível e com um exemplo concreto. Hoje, que áreas do conhecimento temos aqui conosco? Oi, Herbert. Hoje nós temos humanas, tá? Terça é humanas. Ok. Pessoal, podem ficar à vontade para tirar suas dúvidas, podem falar com ele, tá? Eu sou Luísa, da Escola Edgar. Eu agradeço as informações. E você falou para a gente do Currículo Mais, que eu acho interessante. E eu gostaria de saber se você citou mais algum repositório, Herbert, que eu perdi? Sim, boa pergunta. Vocês ainda estão vendo minha tela? Conseguindo colocar o X. Não, estou vendo você. Não. Tá. Vou mostrar aqui. Tem mais um repositório que eu gosto muito mesmo, que é o repositório... Desculpa, alguém está com o microfone aberto, a gente não está te ouvindo direito. Tem um repositório que eu gosto muito, que é o repositório do MEC, chamado MEC-RED, Plataforma MEC de Recursos Educacionais Digitais. Eu vou abrir ele aqui para você ver. Esse repositório é muito interessante. Depois você não precisa se preocupar que eu vou mandar esse PowerPoint para você. Tá com um link, é só clicar, tá? Ele é muito interessante porque ele tem aqui, ó, materiais de formação para professores também, mas tem os recursos e coleções, tá? Então, por exemplo, e aí ele vai carregar aqui usuários que fizeram coleções. Por exemplo, essa professora aqui fez uma coleção de materiais sobre o tema reciclagem. Legal. Esse daqui sobre jogos educacionais. Olha que legal, né? Jogos educacionais. E aqui, quando você vem em recursos, vamos colocar que você gostaria de trabalhar em recursos com o tema figuras de linguagem. Então, você poderia vir aqui buscar figuras de linguagem. Dá uma busca e, ó, olha que legal. Um vídeo do YouTube Edu sobre figuras de linguagem, um vídeo da TV Escola, uma entrevista, uma poesia. Legal. Então, só retomando, é plataforma MEC, o que mais? Plataforma MEC é uma delas, tá? Chama MEC-RED, que é Plataforma MEC de Recursos Educacionais Digitais. O Currículo Mais, que eu acho muito interessante. Mas existem outras, por exemplo, a EduCaps também tem materiais digitais. Eu acho que essas três são O do CAPES é do Centro de Aperfeiçoamento do Ensino Superior? Eles têm, então, eles são, mas eles também têm material para nível básico, isso que eu acho interessante, tá? Por isso que eu trouxe. Por exemplo, vamos supor que você gostaria de um material sobre conjugação verbal. Poderia ter posto tempo verbal, não sei. Né? Eu nunca procurei isso aqui, tá? Ó, achou 3.790
elementos sobre conjugação verbal. Não há professor que varra 3.790 elementos. Então, você pode vir aqui e selecionar que tipo de material você quer, tá? Olha só, tem aplicativo, professora, sobre conjugação verbal, apresentações, aulas digitais, cursos, ferramentas, imagens. Vamos pegar aqui um aplicativo, me deixou curioso. Tá aqui, ó. Abordagem para aprendizagem de língua inglesa em cursos intervalos por meio do WhatsApp. Revista digital, tecnologias assistivas e inclusão. E ali por diante. Então, eu posso mudar aqui. Vamos limpar o filtro. Vou voltar. E agora voltei nos 3.790 e agora eu quero, por exemplo, uma imagem. Aí apareceu aqui, por exemplo, com algumas, né? Então, a pergunta, né? Uma coisa interessante, tá? De busca. Como fazer buscas é uma coisa muito importante. Por exemplo, se eu quisesse, de fato, conjugação verbal garantido, o ideal é buscar entre aspas, porque eu garanto que só vai aparecer conjugação verbal e não conjugação e verbal separado, tá? Então, aqui eu tenho materiais especificamente garantidos sobre conjugação verbal. E esse aqui, por exemplo, é para o ensino fundamental. Ó. Tá? Aspectos gramaticais e tudo mais. Então é isso, tá? Esses 3 repositórios são os que eu recomendo, mas para mim, os 2 principais, eu mostrei a busca ali, mas aquela busca vale para os 3, tá? É o mesmo sistema de busca e filtro, tá? O MacRead, ele é melhor porque você pode buscar por série, por etapa do ensino, se é fundamental ou médio, tá? E o Currículo Mais também. É muito interessante. Então, acho os 2 melhores. Mais dúvidas? Muito obrigada. Disponha. Herbert, eu acho que a gente encontra dúvida na hora de fazer mesmo as coisas, aí que surgem as dúvidas. Vou dar um exemplo aqui, né? Enquanto eu conversava com vocês, o professor Rodrigo Moraes, que está aí com a gente, da escola Bonifácio, certo? Foi lá e pegou o material e encheu lá, tá? Então, vou pegar um outro exemplo aqui, ó. A professora Solivândia, ela é da escola Luiz, ela pegou a habilidade de comparar a política capitalista e o socialismo. O material de apoio vai ser uma apresentação em PowerPoint e um mapa. A atividade é a nova globalização, processos globalizatórios no Brasil, né? São os conteúdos. A nova divisão internacional, as consequências da globalização, tá? Ela não colocou nada em relação a dividir os alunos, ela colocou que um instrumento de avaliação aqui seria a participação e interesse do aluno. Vou fazer um comentário em relação a esse aqui. Por exemplo, essa aqui poderia ser exatamente uma ação em que você pede para aí que tá, né? Falta o que eu senti falta aqui? Uma ação do aluno. Ele vai participar e demonstrar interesse. Então, por exemplo, como ele poderia participar? É a minha sugestão. Ele poderia participar, por exemplo, apontando no mapa, localizando no mapa e desenhando no mapa quais são os países de regime socialista, dito socialista e capitalista. Um de cada, por exemplo. Um capitalista e um socialista. É um exemplo, né? Aí, isso ele pode fazer na casa dele ou na escola, tá? A visualização do PowerPoint, aí é um ponto muito importante. A professora vai apresentar esse PowerPoint. Ele tem vida própria ou ele depende da fala do professor? Se ele depende da fala do professor e o aluno está em casa, o que eu posso pôr como material complementar para que ele não dependa
de estar na escola para ouvir o professor falando sobre aquele PowerPoint, sobre os países capitalistas e socialistas. Aí você pode selecionar um vídeo, por exemplo, ou um texto para o aluno. E aí, esse vídeo, esse texto, não quer dizer que o aluno que está na escola não possa utilizar, tá? Mas essa é a questão da flexibilidade. É escolher materiais e propostas que você consiga utilizar em vários contextos, em casa, na escola. Deixa eu ler aqui, tem umas dúvidas no chat agora. Vamos lá. Aqui é da lista. Tinha os comentários aqui, né? Então, enquanto não está surgindo mais nenhuma dúvida, né? A gente tem aí mais 2 minutinhos para não atrasar o almoço de vocês. O que eu gostaria que vocês vissem com isso que a gente fez aqui? Nós fomos lá no material de 500 páginas, nos inspiramos naquele outro PDF e montamos um modelo de plano de aula simples. Qual que é o trabalho de vocês agora, como a professora falou, e que dúvidas podem surgir? É preencher aquele modelo. Mas foi legal que a professora preencheu agora para vocês verem um exemplo concreto de como a gente pode mesclar esse modelo. Então ela colocou, vou usar um PowerPoint, vou usar um mapa, e eu quero que os alunos tenham participação e interesse. O que fica de pergunta, né? O como usar aquele PowerPoint, como usar aquele mapa e como os alunos vão participar. Então, quando você responde esse como, é importante que você olhe para a seguinte possibilidade. Se eu não estiver com o aluno, como ele pode aprender sobre a geopolítica do capitalismo versus socialismo? Eu acho muito pertinente que ele leia uma reportagem da revista Super Interessante. Deixo o link para ele. Ou eu gostaria que ele buscasse no Wikipedia. Legal. Então, propõe isso como ação, tá? Esse formulário, eu vou fazer o seguinte. Tá? O link do formulário, né, para respostas, é esse aqui. Tá? O link do formulário para respostas é esse aqui, que está no PowerPoint. E para vocês verem as respostas, eu vou colocar essa planilha naquela pasta também, para vocês verem lá depois, tá? Vou finalizar aqui com a leitura de mais um. Professor Shinobu, desculpe se eu falei errado, da escola Laudo, colocou as seguintes competências. Compreender a gênese e a transformação de diferentes organizações territoriais. Estabelecer relações entre instituições políticas e organização política. Qual material de apoio? O material da EFAP, o São Paulo Faz Escola e mapas históricos. Quais são as atividades? Atividades e os conteúdos. Aí o professor colocou o conteúdo, imperialismo neocolonialista do século XIX. Aí ele dividiu em grupos. Eles vão produzir mapas da África do século XIX e do século XX, analisar a Conferência de Berlim, de 84 a 85, e compilar as revoltas dos povos africanos. E ele, imagina aqui, né, são 3 atividades, uma para cada grupo. E aí depois, o professor vai avaliar eles com o Google Forms, com um questionário, com um teste. Perfeito, perfeito. Então, assim, simples, objetivo, curto, direto ao tema. De novo, né, o que eu reforço? Imaginem sempre a possibilidade do aluno conseguir fazer alguma coisa sem a presença do professor. Isso é muito importante, tá?
Então, como é que eu posso? Por um vídeo. Mas o vídeo vai substituir a aula do professor? Não. O vídeo vai ensinar alguma coisa para ele e ele tem ali o momento do professor depois para tirar dúvida, para colocar questionamentos, para evoluir na escala. Lembra da escala da taxonomia de Bloom? Os níveis cognitivos menores, mais baixos, você pode deixar para o aluno fazer por conta. Por exemplo, aprender alguns elementos mais básicos, por exemplo, novas palavras, novos conceitos, alguma coisa assim, são coisas que ele pode aprender num vídeo, num texto. Quando ele vai interpretar aquilo já é um nível cognitivo mais elevado. E aí ele pode demandar a presença do professor para juntos interpretar, analisar todas essas ações, tá bom? Eu acho que é isso. Não surgiram mais dúvidas, então eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Espero que esse material, de alguma maneira, compilado, ajude minimamente vocês. Quem puder, veja lá o exemplo do professor João montando a aula, mesmo que seja de matemática, não seja da área de vocês, para que vocês vejam também um passo a passo concreto, né? Mas eu acho que a ideia vocês já têm o repertório, é só complementar o repertório de vocês com essa ação aí do aluno, e pensando que se ele não está na escola, o que eu posso fazer para dar algum subsídio para ele estudando enquanto eu não posso estar com ele. É isso. Professora Edneia, fechamos? Oi, Herbert, deixa eu estar abrindo aqui. Fechamos sim, Herbert. Eu quero agradecer mais uma vez a excelente aula que você nos proporcionou a nós hoje. A você e o professor João, né? Que ele não está aqui presente, mas eu sei que a colaboração dele foi muito grande. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu que agradeço e obrigado pela atenção, né, de todas e todos. E fico à disposição para caso surjam dúvidas, vocês podem me encaminhar pelo WhatsApp da professora Edneia. Ela pode mandar para mim, por e-mail, mas tragam exemplos, tá? Eu acho que o importante é praticar. Acho que é isso. Muito obrigado, fiquem tranquilos, com saúde e em paz. Abraço.